Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em COD Jogo Aberto, dando um debate aí com Renata Fã, Denilson, né, Sgarbi, Ulisses, Everton, todo mundo aí falando sobre as contratações do Flamengo. Eles rasgam elogios aí. Renata dá aula aí, falando que o Flamengo tem um caixa enorme e fez contratações de peso. Vamos ver o que a apresentadora falou aí junto com os outros comentaristas. Então, tem mais enrolações? Fica agora aí com o vídeo. Bastidores e arrebentando de todos os jeitos. Você aqui fala muitas vezes da diretoria do Flamengo, que não é um exemplo, só que é o seguinte, quais são os dois maiores clubes do Brasil em termos de torcida e de mídia, direitos esportivos, de televisão e etc. Corinthians e Flamengo. Olha o Flamengo, o nível das contratações que ele vem fazendo, olha o caixa do Flamengo, olha o quanto ganham os jogadores do Flamengo no Brasil, que nem querem muitas vezes sair aqui do nosso país para jogar no exterior, porque tem uma vida estável no Flamengo. E a gente está falando de um clube em que a torcida até agora apoia o tempo inteiro, do início ao fim. Se o time está bem, para vocês, quem é o craque do Campeonato Brasileiro até agora? Tem muitos jogos atrasados, tem muita coisa para acontecer, mas eu me arriscaria a dizer assim aqui que o craque até agora é o Pedro do Flamengo, apesar do Flamengo não ser o número 1, não ser o líder do campeonato. Eu ia falar o Gerson. Eu ia falar o Gerson. Muita bola. Eu vou falar Mas o Pedro é decisivo, Eu ia é o falar o artilheiro. Gerson. Eu vou falar Garro. O campeonato vai mudando, porque o menino Matheus lá do... Pereira, o Matheus Pereira, ele tem... Mas agora ele caiu de Ainda produção. bem que não jogou no... Mas, Loirão, agora ele caiu de produção. Ele tava muito bem. O Matheus Pereira tava muito bem. Só que os últimos jogos tá bem, não. E o Luiz Henrique? Luiz Henrique voltou Tá crescendo jogando de produção bem. até o final do campeonato. Se o Botafogo for o campeão, pode ser E o considerado. Garro, gente? O craque do Rio. Vamos falar do Flamengo, o quarto colocado na Série A. O Mengão aproveitou para anunciar o Alexandre, tá com vários jogadores lesionados. E vê também uma proposta inglesa por Pedro. É mesmo? Ué, mas e o Yuri? Chegada de Michael, que estreou com um gol. Ela sobra, ainda com o Luiz Araújo, botou pra dentro, Michel de cabeça, festejou! O Flamengo anunciou o lateral esquerdo Alexandro. O jogador assinou com o clube da Gávea até 2026. Ele estava livre no mercado depois de 9 temporadas na Juventus da Itália. Agora vai se reencontrar com o técnico Tite. Os dois trabalharam juntos por um longo período na seleção brasileira. Participaram da Copa do Mundo de 2022, além de terem conquistado a Copa América de 2019. O currículo do lateral, que teve passagens por Atlético Paranaense e Santos no Brasil, é cheio de conquistas. Na última temporada, Alexandro atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 como titular e 1 gol. Ele não entra em campo desde o dia 25 de maio e chega no Brasil ainda nesta semana. Alô, nação rubro-negra, muito feliz de poder estar junto com vocês. Logo, logo estaremos juntos. E a semana promete ser agitada. Com o fechamento da janela no dia 2 de setembro, a diretoria está correndo para finalizar outras contratações. Braz e Spindel estão em Portugal. O meia Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra, está cada vez mais perto. Só falta a assinatura do argentino de 21 anos. O Flamengo vai pagar cerca de 120 milhões de reais com vínculo até 2029. Como parte da negociação, Vitor Hugo será emprestado ao clube inglês, que o repassará para uma equipe turca. Alcaraz ficou apenas 1 ano no time inglês e foi emprestado à Juventus no início desse ano. Por lá, jogou com Alexandro. O Flamengo também tem negociação avançada com Gonzalo Plata, do Al Saad do Catar. O atacante equatoriano de 23 anos vai assinar com o Fla até 2028. O clube carioca vai desembolsar inicialmente cerca de 22 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atleta. Plata fez uma boa temporada no Al Saad, com 12 gols e 8 assistências, e esteve na mira do Corinthians. Bom lembrar que ficou fora da última Copa América porque desagradou o treinador Félix Sanches.
ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos, ao lado do zagueiro Arboleda, do São Paulo. Mas a preocupação da direção do Flamengo é com a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de 20 milhões de euros pelo atacante Pedro. Já Gabigol, que estava na mira do Palmeiras, viu a diretoria alviverde desistir da contratação. A situação do camisa 99 o aplicativo do YouTube com o Flamengo e proposta de extensão de apenas 1 ano. Bom, tem essa situação do Gabigol, agora Alexandro é uma realidade. Já tem 2 bons laterais no elenco, não é quando a gente fala do Ayrton Lucas, muito competente. O Vinha machucado, só volta na próxima temporada. Isso forçou o Flamengo a entrar na disputa pelo Alexandro, que o São Paulo também queria, não é? Muita gente foi lá, consultou, mas ele fechou com o Flamengo. Excelente reforço. Excelente, muito profissional. Um cara que fica tanto tempo jogando fora do país, configurando constantemente na seleção brasileira, merece todos os créditos possíveis. Agora é uma nova realidade, um novo ciclo se inicia para a carreira dele. É um jogador regular, né? Ele é um jogador que consegue defender bem, parece bem no sistema ofensivo. O Ayrton Lucas, na minha opinião, vive um momento muito bom, porque ele ofensivamente ele consegue pisar na área. Acho que vai ser uma disputa bem interessante aí pela posição. Falando em novo ciclo, D'Alessandro começa uma nova função no Internacional. Do Flamengo, que tá se reforçando, tá pensando em jogo, tá pensando em Libertadores, tá pensando no Brasileiro. E para amanhã, tá pensando no quê, Julinha? Boa tarde, bem-vinda. Vai tentar abrir vantagem, né, Luiz, nesse confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Um beijo para você, para todo mundo que está nos assistindo no Taon. Concordo com você, a Arena Fonte Nova é um dos estádios mais bonitos do Brasil. É lindo demais aqui. 50 mil pessoas são esperadas aqui nessa arena amanhã. Ingressos esgotados, tanto os torcedores do Bahia quanto do Flamengo também. Bom, o Flamengo treinou hoje pela manhã no Rio de Janeiro, embarca agora pela tarde. Chega no início da noite aqui em Salvador, por volta de 6 horas, o time desembarca no aeroporto por aqui. E a equipe vai ter mudanças, né? Algumas novidades no time titular que vai enfrentar o Bahia amanhã. A principal novidade vai ser na beira do campo, porque o Tite vai comandar a equipe. Ele está recuperado da arritmia cardíaca que sofreu na altitude da Bolívia, né, de La Paz, na semana passada. Ele voltou ao trabalho ontem, comandou o treino de ontem, comandou o treino de hoje. Então o Tite estará à beira do campo. Ele que não comandou o Flamengo contra o Bragantino no domingo pelo Campeonato Brasileiro, né? Inclusive alguns jogadores que foram poupados dessa partida, que não foram titulares nesse jogo, devem voltar à equipe amanhã, como por exemplo o Fabrício Bruno, o Ayrton Lucas, o Léo Pereira, que inclusive foi lateral esquerdo, né, contra o Bragantino, deve voltar à zaga ali com o Fabrício Bruno, formando a dupla com ele. Tem o De La Cruz também. O Matheus Cunha é uma mudança certa no gol, porque ele é o goleiro titular do Flamengo na Copa do Brasil, portanto o Rossi fica no banco de reservas. E aí tem alguns desfalques, o Gabigol e o Arrascaeta estão no departamento médico, o Pedro ainda está no departamento médico, só que ele está na transição ali do departamento médico para a preparação física, já começou a fazer trabalhos em campo, então deve voltar em breve o atacante Pedro, artilheiro do Flamengo nesta temporada, ele que foi convocado para os jogos das eliminatórias, né, da seleção brasileira, eliminatórias da Copa do Mundo agora no início de setembro contra o Equador e também contra o Paraguai. Aí no ataque ali do Flamengo, Luiz Araújo está jogando demais, né, 10 assistências nesta temporada, é o cara que mais deu passes para gol nesse time do Flamengo. Michael chegou e já marcou o gol, né, trazendo aí alegria para os torcedores do Flamengo. Bruno Henrique como um centroavante por ali, Gerson também deve ser titular. Enfim, o Flamengo com essas mudanças aí, alguns jogadores que descansaram no fim de semana, e a principal novidade é o Tite, né? E paralelamente a essa preparação para a Copa do Brasil, tem a movimentação no mercado, porque o Flamengo não para. Ontem anunciou, né, o Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos, estava na Juventus, jogou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, que era comandada pelo Tite. Apesar de já ter sido anunciado, ele não vem aqui para Salvador, não está relacionado para a partida contra o Bahia. E o Flamengo está muito perto de anunciar um outro reforço, o Carlos Alcaraz, de 21 anos, argentino, é do Southampton, mas disputou a última temporada pela Juventus, deve fazer exames médicos e ser anunciado em breve. Vai custar 110 milhões de reais, contratação mais cara da história do Flamengo. Então é isso, Luiz, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, mercado de transferências, é tudo nesse Flamengo. Eu volto com você. E se alguém ouvir errado vai achar que é tênis com o Carlos Alcaraz, né? Mas esse aí não é espanhol, esse aí é argentino. Julinha, beijo pra você, bom trabalho. Pra rapaziada que tá aí contigo também, bom jogo amanhã. 9h30 da noite, Bahia e Flamengo.
transmissão aqui no Sport TV, na tela da Globo para algumas partes do país. Tem São Paulo e Atlético Mineiro para São Paulo e para outras regiões também. Eu abri o programa falando de Série B. Vivência, liderança, tamanho, né? Jogador também de Copa do Mundo. Eu vejo assim, não vejo como um ponta mesmo, sabe? Vai dar espaço para o Alexandre fazer aquelas jogadas espetaculares. Não, ele é um cara que aprendeu a subir na boa. Aprendeu a não abrir espaço para alguém atacar as costas dele. Ele pode ser esse cara construtor, como o Felipe Luiz era? Acho também que pode. Tem essa também característica? com a bola, acho que sim. É um jogador que tem qualidade com a bola, de enxergar o jogo como um todo. E outra, né? É um jogador que trabalhou com o Tite muito tempo, né? Conhece bem. E defensivamente? Porque também existe essa questão do Flamengo na bola aérea, a bola que passa e o marcador, seja ali quem esteja pelo lado esquerdo, independentemente... mas era muito, às vezes, muito o que é questionado é que é nas costas, às vezes, do Ayrton. Ele parece que é uma rolha, assim, que estanca esse vazamento. Eu também tenho essa sensação, que é um jogador que é muito consciente da função dele defensiva. Claro que vão tentar explorar, porque ontem mesmo a gente viu, o Verratti cai atrás do último homem para fazer o gol do Vasco. E não é o Verratti, é o Pedro também, assim, você vai abusar da sua estatura contra um lateral que normalmente é mais baixo. Mas vale destacar, por exemplo, há 3 temporadas, no campeonato holandês, o jogador que mais ganhou duelos sendo defensor contra grandalhões, ele tem 1,74 m e joga no Manchester United hoje, que é o Martínez. Ele é um jogador que usa o posicionamento ganhando, em detrimento, não, mas ganhando da baixa estatura. A estatura dele é 1,74 m, mas ele se posiciona bem. E eu acho que o Alexandre faz bem isso. Não é zagueiro, é lateral. Mas aprendeu a conviver com esse problema, né? Acho que ele cumpre melhor uma linha de 4. O Rafa, claro, era um jogador que estava, como a gente contou, aí, né, nesse momento vinha treinando de maneira separada e tal, mas vai ter um gasto, assim, muito alto em relação ao salário dele, né? É algo emergencial que o Flamengo não planejava, que as ausências do Vinha, principalmente, obrigaram o Flamengo a fazer esse investimento também, a eleição. Como é que você vê essa negociação nesse sentido financeiro? Eu acho que a eleição do Flamengo ela tem sempre um peso em quase tudo que acontece do dia a dia do futebol do clube, mas eu não conseguiria trazer este cenário macro para a ação micro, que é a contratação de um jogador. Eu concordo com os companheiros, tem valor, pode ser útil ao Flamengo, mas eu estou um pouco menos otimista em relação ao Alexandre pela questão da performance técnica mesmo, né? Só a última temporada lá na Juventus já foi uma temporada em que ele foi muito mais reserva do que foi titular. É um jogador que, teoricamente, para o papel que o Tite pretende de um lateral, talvez consiga ofensivamente entregar menos do que o Vinha atualmente. Não sei. Eu trataria essa chegada com algumas reticências. Não estou dizendo que o Flamengo não deveria contratar. Até porque ela vem, essa negociação, em custo zero. E aí, se é um jogador de Copa do Mundo, de história no futebol português, depois de história no futebol italiano, na seleção brasileira, você tem que contratar, não tem que pensar 2 vezes. O próprio histórico do jogador sugere isso pela circunstância de ser uma negociação sem investimento. Agora, o salário é sempre uma preocupação, né? Mas o Flamengo é um clube que está equacionado economicamente. O que é estar equacionado economicamente? Está gastando aquilo que arrecada e ainda deixando lucro. Todo ano o orçamento do Flamengo, o balanço do Flamengo é divulgado publicamente e o futebol do Flamengo dá lucro com as vendas, com os patrocínios, com as cotas, com o avançar de fases em competições. Então eu acho que está dentro de uma realidade que o Flamengo consegue cumprir, sim. A gente falou um pouquinho sobre o Alcaraz também, mas eu queria falar sobre a informação que chega também do Nottingham Forest ter um interesse no Pedro. Tem alguma coisa nos jornais? Nos jornais, não. Da Inglaterra, Mar? Sim, o Forest vai trazer atacante. O Forest acabou de ter uma proposta rejeitada pelo Brentford na contratação do Vissá, que não é um atacante de área. Atacante de área do Brentford normalmente é o Tony, né? Ou o alemão Schad, né? Mas eles estão tentando trazer um atacante e precisa trazer um atacante. Mas o nome do Pedro não apareceu ali como numa capa, apesar de ter o Ayoni, não apareceu. Nos jornais locais não apareceu. O que não quer dizer que não tenha negociação, né? Claro. É que às vezes o jornal de lá não captou, isso ainda não pegou. Mas o técnico é um técnico português, conhece o futebol brasileiro, está lotado de jogador brasileiro por lá.
E o Pedro é um jogador mundial, né? O Pedro esteve na última Copa do Mundo, as pessoas conhecem o Pedro. Não é difícil. E você acha que para o Pedro, pensando em possibilidades do Forest, seria uma boa para ele? Jogar lá? Pausa dramática? Sim. Você me deixou tenso agora. Então, se a questão for... Não acho, não. Não acho uma boa, não. Sim, porque questão financeira. Questão financeira, o Flamengo paga muito bem. O Flamengo está no mesmo nível de pagamento que ele deve ter uma proposta para receber no Forest. Aspirações. Aspirações, ele disputa todos os títulos possíveis. Sim. No Flamengo. No Forest, ele não vai disputar. O Forest é um grande campeão de Liga dos Campeões? 2 vezes campeão de Liga dos Campeões, mas há muito tempo, né? Ficou 25 anos fora da primeira divisão. Voltou para a primeira divisão agora. Então, assim, Seleção, às vezes tem jogador que fala assim, quando eu vou vai para a Premier League, por exemplo, é um caminho para a seleção. Ele já está no Flamengo. Não é um problema, né? Já está na seleção. Pode ser que ele tenha vontade de disputar a Premier League. Aí, muito como foi o caso do Scarpa, ele joga, por a exemplo. vaga dele na seleção está garantida aqui em qualquer lugar do mundo. A não ser que se ele ficar de reserva, não, né? E o Forest também a gente tem que considerar como planejamento não é seguro, porque você olha os mercados, com uma contratação elevada de jogadores a cada janela. Então, às vezes, nem que o jogador foi mal, mas falta de convicção, assim. E numa posição que você já teve jogadores, a quantidade de atacantes que passaram pelo Forest, então... Eu também não veria... Lógico, se o cara tem a vontade de ir para a Premier League, é a oportunidade batendo na que porta. o Scarpa teve, né? Exato. É a porta... no mesmo time, inclusive. Exato. É a chance batendo na porta. Mas, assim, pensando dentro da uma questão mais sólida, eu acharia mais interessante permanecer no Flamengo. É que pela idade, talvez seja uma das últimas oportunidades, né? Porque com 27 anos, Rafa... a não ser que seja isso, eu preciso fazer esse movimento agora para depois fazer um segundo movimento. Totalmente aí faria sentido, mas... A única coisa que dá para dizer com um pouco de segurança é que o olhar do mercado é viciado em relação a jogadores não europeus, né? O brasileiro está dentro desse contexto, por mais que tenha talento e notoriedade. Para ele, se for importante demais para o Pedro tentar reconstruir uma carreira na Europa que foi interrompida por conta de problemas de adaptação no futebol italiano, até mesmo pelo desempenho técnico dele. Aí ele volta para o Brasil e vem para o Flamengo e aí faz algumas grandes temporadas. E essa, para mim, inclusive na média, ela é até melhor do que a temporada de 22 que o colocou na Copa do Mundo do Catar, porque ele hoje é um atacante mais completo, ele não é só um finalizador, ele entende melhor as movimentações, ele também acumula assistências, ele prende bem a linha defensiva. O Pedro é um baita de um atacante na minha avaliação. Se para ele for importante demais, estiver na prateleira, na lista de prioridades da vida dele, né, na carreira profissional, está lá como primeira prioridade voltar ao futebol europeu, ele precisa ir, pensando no aspecto dele, porque existe essa história da vinculação, né, do estereótipo do jogador. Se ele não voltar para a Europa agora, com 29, com 30, com 31, ele não vai voltar. Pode ser a última oportunidade. Se isso for para ele muito relevante, se não for, todos os outros aspectos, e o Mar destacou vários, são muito mais favoráveis para que ele permaneça no Flamengo, inclusive o econômico. Eu não consigo crer que o Nottingham Forest vai oferecer a ele uma realidade salarial muito diferente daquela que o Flamengo oferece, não. Então é isso, galera. Falar um pouquinho aí sobre o reforço do Flamengo e também sobre a proposta que Pedro recebeu aí, né, do Nottingham Forest, né? Então, é um time aí da Premier League, né? Um time de baixo de tabela ali, no meio de tabela, né? Que quer comprar jogador por 20 milhões de euros, né? Uma bagatela aí pro Flamengo aí, que recusou recentemente aí uma proposta muito mais alta aí pro Fabrício Bruno, né? E também pro Wesley. Então, o Flamengo jamais vai vender Pedro por esse valor, né? Eu acredito que o Flamengo só pensa em vender for a partir de 35 milhões de euros ou a 40 milhões. Aí o Flamengo pode até pensar em vender, mas fora isso o Flamengo nem cogita. É o principal jogador do Flamengo, o melhor, né? Pode se tornar o craque aí do Brasileirão, como foi falado aí por Renata Fã. Então eu acredito bem difícil o Flamengo vender, né? Mas é isso, o Flamengo vai manter o jogador, né? E vai trazer reforços, né? Que é o caso aí, né, de Alexandre, já foi confirmado, já foi anunciado pelo Flamengo. Michel também já foi anunciado, já jogou, já fez gol. Agora Carlos Alcaraz, né, tá acertado com o Flamengo, falta só assinar o contrato, que onde Braz e Espino estão indo lá, né,
fazer essa assinatura do jogador, depois dos exames, e aí ser anunciado pelo Mengão. E também sobre Gonzalo Plata, que também já está acertado com o Flamengo, já estipulou o valor ali, está em torno de 20 milhões de reais, né, por 30% do jogador. E é isso, o Flamengo está correndo contra o tempo para poder contratar esses jogadores, já atuar aí, né, nesses próximos jogos aí da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Flamengo está querendo conquistar esses 3 títulos e fazer história, né, no Brasil aqui. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.